Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santa Teresa de Calcutá nos diz: a confiança na providência divina é a fé firme e viva de que Deus nos pode ajudar e nos ajudará. Que Ele nos pode ajudar é evidente, pois Ele é onipotente. Que Ele nos ajudará é seguro, porque Ele, em muitas passagens da Sagrada Escritura, prometeu e foi fiel a todas as suas promessas. A fé em Jesus muda realmente a nossa vida. A prova da nossa fé é a capacidade de louvar a Deus em meio a todas as situações. Começa agora o Gente de Fé. Seja muito bem-vindo. É muito bom saber que você está aí. É muito bom te convidar para estar conosco nesta sala de estar, que é o programa Gente de Fé. Aqui eu tenho o costume de dizer que são 3 lugares. Um, eu estou, o outro é o nosso convidado ou a nossa convidada, e o terceiro lugar já é certo, é você que está sentado aqui também nessa sala de estar. Então seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. E hoje é com muita alegria que eu também recebo a Estela Reis. Bem-vinda, Estela. Obrigada, padre. É uma grande alegria para mim também. E é uma grande alegria para nós também, principalmente porque o que nós queremos mostrar para o povo de Deus através deste programa é que todos nós temos os nossos dilemas. Alguns vão sendo adquiridos ao longo da vida, outros vão sendo adquiridos logo quando a gente nasce, e outros já vêm marcados, Sim. Que é quase o seu caso. Mas antes de nós entrarmos, quem é você? Quem é a Estela Reis? Me conte um pouquinho da sua história. Bom, hoje eu sou uma mulher mais inteira, mais realizada, né? Sou uma profissional, sou psicóloga, casada, né? Recentemente casada, e uma mulher hoje com meu olhar voltado para Deus, né? De quem conheceu um amor, né? E de quem hoje é muito feliz pela história que tem. Uhum. Diferentemente, né, de antes, hoje eu sou uma mulher inteira, realizada, posso dizer assim. Você falou diferente de antes, nós vamos entrar um pouquinho neste antes, né? Mas você é natural de onde? Você mora onde? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, Uhum. Continuo aqui, hoje eu moro na Zona Norte, né? Da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, isso. E morei muitos anos na Zona Leste, junto com a minha família, e hoje agora eu estou na Zona Norte. Uhum. Você falou que você é psicóloga, né? E é sempre bom também nós recorrermos à psicologia, claro, porque nós somos uma plenitude, vamos dizer assim, né? Corpo, alma e espírito, é o que diz inclusive a palavra de Deus. E muitas vezes o psicólogo é visto como alguém que só cuida de doentes, é isso, né? Mas o psicólogo, ele trabalha muito mais na prevenção. Sim. Né? E só uma curiosidade, que não estava no script, né? Mas como você falou e eu não sabia que você era psicóloga, como conciliar a psicologia e a fé de uma maneira que uma ajude a outra e não atrapalhe? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós podemos chegar, nós temos conhecimento em que existe muito preconceito, seja pelo lado de alguns da igreja, como eu disse para você, o psicólogo é somente quando nós estamos doentes, mas também um profissional da psicologia
que não seria um profissional, porque hoje eu sei disso, um profissional que não diz que a psicologia, que a religião e a psicologia não se abraçam. Como é que você disse aí de Deus, e você diz que você é uma psicóloga. Como é que você consegue conciliar as duas? É possível? Sim, sim. E eu acredito na minha vida, né? Que primeiro veio Deus, né? Primeiro veio Deus fazendo tudo aquilo que era necessário, e depois veio a psicologia, né? Para aparar algumas coisas que ainda não tinha se ajustado, mas eu costumo dizer que a psicologia e a fé, ela avança muito mais, né? O que talvez a psicologia em tantos anos não consiga atingir, quando você está com Deus, você avança, né? Então, às vezes, dentro do consultório se abre alguma lacuna, né? Alguma coisa, e a pessoa vai para Deus e Deus, né, acaba mostrando isso de uma forma diferente. Então, é um processo, né? Se a pessoa vem de Deus para mim, ela vem com o coração mais aberto, e se ela vai para Deus, eu também preparo ela para que ela também vá para Deus com o coração mais aberto. E aí Deus faz. Que bom. Eu entrei nesse consenso só para deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, porque eu sou padre, Sim. então eu também atendo muitas pessoas, eu acompanho muitas pessoas, e eu percebo que existe um certo preconceito ainda, seja de um lado, seja do outro, né? Seja para alguns profissionais da psicologia, e aqui eu estou dizendo para alguns porque, pelo que eu sei, a psicologia, ela até incentiva que a pessoa acredite em algo, Sim. né? E então eu estou dizendo uma linha, ou alguns profissionais, e também dentro da igreja nós encontramos muitos preconceitos em relação a esta união, né? Essas duas asas que podem nos levar ao descobrimento da verdade. Mas não foi sobre isso que a gente veio conversar. E seria aqui um programa em outra linha, por exemplo, Trocando Ideias, ou qualquer outro programa que é muito interessante isso, e eu também gosto muito de falar sobre esse diálogo entre essas duas ciências, né? A teologia e a psicologia. Mas nós viemos conversar sobre a Estela, né? E aqui o consultório não é o seu, você que praticamente está sentada no divã, mas você me disse que houve alguns momentos em que você não foi uma mulher feliz, realizada. O que aconteceu? Muitos. Então, padre, eu venho de uma família não convencional, né, vamos dizer assim, para a sociedade, né? Eu venho de uma família onde os meus pais são deficientes visuais, né? E o meu irmão, que nasceu antes de mim, também perdeu a visão, logo que nasceu. E aí, quando minha mãe engravidou, né, veio a pergunta, mais uma, né? Mais uma, engravidou de mim. Aí veio os questionamentos, né? Como vai ter mais uma criança, acreditando-se que eu também viria deficiente visual, né? Então, esse foi o grande dilema, né? Naquele momento, né? Quando minha mãe engravida, do meu pai, principalmente do meu pai, dizendo, né? Não dá para a gente ter mais um filho deficiente para cuidar, né? Já somos em 3, né? E aí Desculpe, seu irmão, ele tinha quantos anos mais ou menos? Meu irmão estava com 1 ano. E ele perdeu a visão depois de nascer? Então, é uma incógnita, porque meu irmão nasceu prematuro e foi para a estufa, né? E uma das causas da perda da visão, muitas vezes, é da estufa, né? Isso tem registros, né? Muito antigamente, a estufa queima a retina. Ah, sim. E aí, assim, eu imagino que naquela época, né, há 40 anos atrás, né, já sendo os meus pais deficientes visuais, a queima da retina pode ter sido um acaso, como também, né? Então, isso nunca foi muito investigado, porque já que os pais não enxergam, o filho não enxergar era normal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até que
Seria uma pergunta muito mais clínica, vamos dizer assim. A deficiência visual, ela pode ser hereditária? Pode, mas não é o meu caso. Sim. Né? Mas no caso do seu irmão? Do meu irmão... Como é uma incógnita ainda, como você disse, sim, pode ter sido hereditário por causa dos seus pais. Pode também ter sido hereditário. Segundo um dos médicos que a gente chegou a ver há muitos anos atrás, né, para ver se existia a possibilidade dele enxergar, porque isso era um desejo, né, claro. Até meu, né, que ele enxergasse. O médico falou, olha, não existe essa possibilidade, porque meu pai tinha glaucoma, minha mãe tinha catarata, juntou os dois e ele ficou. Essa foi a resposta na época, né. Entendi. Então, a gente acabou aceitando, então, né, vamos aceitar que dá para levar desse jeito. Né? E aí, quando sua mãe se descobriu grávida, houve aí, então, esse dilema, não tinha como ter outro filho por causa do medo de também vir com deficiência visual, mas e aí, o que aconteceu? Então, os meus pais são de Minas, né, vieram para São Paulo para estudar, porque aqui existia, na época, um colégio especial para deficientes visuais. Eles se conheceram, se casaram e ficaram morando aqui em São Paulo. Então, assim, não existia familiar aqui em São Paulo, né, tudo era em Minas, né, então, assim, meus pais moravam sozinhos, já veio meu irmão, e quando deu a notícia que estava grávida, meu pai falou, não, eu não aceito essa gravidez. E nesse dilema, minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, minha mãe não aceitou, mas houve algo, né, que marcou profundamente essa história. Minha mãe tem um primo sacerdote, né, esse primo ficou sabendo, né, dessa história, desse dilema que estava acontecendo aqui, sim, e escreveu uma carta. E na carta dizia, para não tirar aquela criança, né, porque os olhos que eles não tinham viriam na criança que ela estava esperando. Nossa. Então, assim, a minha mãe ficou com mais força, né, de levar essa gestação para frente, né, e suportar tudo que ia acontecer, que viria, né. Diz minha mãe que meu pai, a partir de então, começou ou aumentou o consumo da bebida, né? Então ali se dá o início do alcoolismo, né? Por toda aquela dificuldade. Eu imagino hoje como psicóloga, né? Eu fico imaginando, né? Que ele não tinha estrutura para suportar, né? Sim. Tudo aquilo. E aí inicia um alcoolismo, muitas brigas, muitas desavenças, né? E eu fui sendo gestada, mais para minha mãe na certeza, né? De que viria ali um milagre. E esse milagre veio? Veio. Chegou? Chegou. Mas você disse que houve ali, juntou, né, até como psicólogo, hoje você disse como você entende. Então juntou o seu pai se vendo na situação que ele estava, que ele tinha, a sua mãe também, o seu irmão, que já tinha 1 ano, mais ou menos, também com a deficiência visual, e esse dilema o leva ao alcoolismo. Este alcoolismo levou a algo mais sério entre o casal? Entre o seu pai e a sua mãe? É uma vida de desavenças, né? Brigas, ofensas, graves, ofensas, verbais, né? Então, assim, e chegou, eu acho que nos últimos anos chegou até agressões, né? De alguma maneira físicas, né? Porque isso foi ficando insuportável. Não era uma pessoa que bebia, chegava em casa e dormia, não. Era uma pessoa que bebia e brigava e discutia, e tantas coisas. Como na maioria das vezes. Eu quis trazer isso porque a desgraça que é o álcool. Sim. E além de tudo, é uma droga,
né? É uma droga como todas as outras e, infelizmente, é uma droga lícita. Você encontra em qualquer boteco de esquina. É tão prejudicial quanto a cocaína, quanto ao crack e todas essas outras que são ilícitas. Quantas pessoas estão nos vendo agora, e você está também nos vendo agora, e pensando também na tua realidade, que pode ser também com a influência do álcool, né? Nós precisamos dobrar mesmo os nossos joelhos e pedir a Deus que realmente liberte as nossas famílias do álcool, né? Que tenham realmente, como teve, digamos assim, pelo menos no Brasil, houve inúmeras políticas públicas para diminuir o consumo do cigarro, e o cigarro, e aconteceu, né? É provado, digamos assim, que houve realmente a diminuição do consumo do tabaco e que precisamos realmente, aqui eu estou apelando às autoridades públicas. O álcool é uma desgraça para a família de muitas pessoas. Fica pensando como é que você pode ajudar a tantas e tantas outras pessoas que vivem o mesmo dilema do álcool, como a Estela está aqui nos dizendo, e que daqui a pouquinho a gente volta, que ela vai contar a história, que ela foi os olhos daquela família. Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. O que o álcool já fez na sua vida? Essa foi a pergunta que eu deixei para que você pensasse. O que nós podemos fazer para que, cutucando as nossas autoridades, nós possamos fazer uma verdadeira motivação, manifestação, para que tudo aquilo que é drogas lícitas realmente se tornem ilícitas e aos poucos nós acabemos com tudo isso. Mas não foi somente esta situação, né? Como você disse, houve todas as consequências desse dilema que os seus pais viveram a partir do momento em que você veio, né? Você não é a causa do dilema, mas nasceu ali do dilema, nasceu ali no meio desse dilema, mas que houve uma palavra, uma profecia vinda de um primo teu também, né? Porque era primo da sua mãe, desse padre, desse primo da sua mãe que era padre, dizendo que você iria ser os olhos da família. E foi, você está me vendo, você está aqui. Mas como foi isso? Como foi lidar com esta situação? Você, numa família em que só você enxergava perfeitamente. Como é que foi caminhar assim? Eu acho que bem dito, bem falado o álcool, né? Eu acho que o álcool ele agravou um pouco essa situação. Talvez eu passaria por isso com as dificuldades próprias das diferenças, né? Porque existem muitas diferenças, né? A sociedade impõe muitas coisas e me impôs muitas coisas, né? Que você é a única que enxerga, então você que tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então eu fui crescendo nesse olhar, né? Com vários fardos nas suas costas. Com vários fardos nas minhas costas, né? Eu sou a responsável por fazer isso desde pequena. Então, por muitas vezes eu deixava de brincar para cumprir alguma coisa que era me solicitada. A bebida contribuiu, tornou o peso ainda maior, porque na ausência do meu pai, por conta da bebida, eu tinha que substituir também a função dele, né? Então, eu me lembro claramente, meu irmão estudava num colégio interno, a gente levava ele aos domingos, e como domingo era um dia da bebida, né? Quando meu pai chegava para buscar ele, chegava do bar para almoçar e levá-lo, ele não tinha condições. E eu via, às vezes, meu pai pegar, aí assim, meu pai pegava meu irmão, porque meu pai tinha baixa visão. Então, meu pai ainda conseguia fazer algumas coisas. Eu via meu pai pegar meu irmão e indo para o ponto levar meu irmão. E aí eu via ele cambaleando de um lado para o outro com meu irmãozinho, né? Eu falava, não. Aí eu ia correndo atrás, né? Pegava meu irmão e falava, não, pode deixar que eu levo amanhã.
Aí no dia seguinte eu acordava 4, 5 horas da manhã junto com a minha mãe para poder levá-lo, né, na escola. Então, assim, as coisas foram ficando pesadas, né? A bebida foi tornando tudo mais pesado ainda, porque eu via tudo, né? Meu pai bebia, caía na rua, eu via, né? Porque eu sempre estava, né, ali. Literalmente você era os olhos deles e sobre eles. Sobre eles. E aí eu costumo falar que eu sofri muita violência psicológica, né? Porque nunca me bateram, mas era uma violência, né? Claro. Era uma violência, eu pequena, e assim, com as minhas amiguinhas, aí daqui a pouco, ó, seu pai tá caído ali, né? E aí só eu via, minha mãe não enxergava, meu irmão também não, quem ia buscar meu pai? Seu pai tinha uma visão parcial, né? Uma baixa visão. Uma baixa visão. E Isso. o seu irmão? Meu irmão, total, não. Meu irmão, ele foi perdendo mais aos poucos, mas era 98% já. E a sua mãe? E minha mãe é 100%. É 100%. Perdeu com 15 anos, minha mãe. E você com esta missão de ser os olhos, né? Porque nasce de uma profecia. Sim. Nasce de uma resposta vinda do alto. Sim. Porque você estava ali, não sei se houve a tentativa de aborto ou até mesmo a proposta de abortar, mas proposta, né, a proposta sim. Mas você nasce de uma resposta divina para a sua família. Sim. E nasce em meio a esta situação toda. Como era para você, sendo os olhos deles, sendo os olhos sobre eles, mas como era também para você viver tudo isso? Então, eu sofria muito calada, né? Então, assim, eu vivi minha infância sofrendo porque era um sofrimento para mim, né? Não por ser os olhos deles, mas por ser diferente. Eu não conseguia entender, né? Na época do pré, eu via as mães levando as crianças na escola e a minha não levava, né? E eu queria que levasse e naquela época não levava. Hoje, talvez, com a evolução das coisas tão mudadas, hoje, graças a Deus, a deficiência visual, qualquer deficiência hoje está, né? Acessibilidade, tem acessibilidade, mas naquela época não. Então, assim, eu sofria muito, né? Por que eu sou diferente? Por que com a mãe de tal pessoa é assim, com a minha não? Mas eu guardava, né? E guardava, e mesmo sem entender, eu entendia que aquilo era uma missão, né? Que na minha cabecinha dizia, não, você... Na minha cabeça eu não sabia de história nenhuma, mas dentro de mim eu já falava, eu sei, Deus, que eu vim aqui só para cumprir isso. Eu achava que eu só tinha vindo para cumprir exatamente aquilo, né? E eu falava, eu sei que eu só estou aqui por causa deles, que depois que eles morrerem eu vou também, que essa é a minha missão, sozinha no meu quarto. Então, assim, eu chorava e sofria muito. Você menina... Menina... Deus já estava presente. Já. Né? Como você está dizendo. Deus entrou como? Você desde pequeno tem essa fé. Você lembra quando é que Deus entrou nessa história? Então, eu lembro desses detalhes quando eu era pequena, que eu conversava muito com Deus, mas de verdade não tem explicação, assim, não tinha, né? Não, assim, tem explicação, mas ali era o meu encontro com Deus no meu quarto, né? Eu fechava, chorava e ia. E eu falava com ele, né? Deus, eu sei que eu tô aqui só para pedir. Aí começou, porque eu pedia muito para Deus curar meus pais, que eu achava que era caso de cura, né? Que eles poderiam voltar a enxergar. Então, meu sonho era que eles enxergassem, né? E ali, quando eu fui crescendo e fui percebendo que eles não voltariam a enxergar, que aquilo realmente era concreto, aí eu fui
tomando outro rumo, né? Adolescência, aí foi entrando a adolescência. Acho que até os meus 12 anos eu consegui me levar a isso silenciosamente, né? Quietinha no meu canto. Aí foi chegando a adolescência, aí eu fui tomando outro rumo, né? Achando, me revoltando. Ah, chegou a revolta. Cheguei a me revoltar. E onde essa revolta te levou? O que ela fez com você? Essa revolta me levou para lados, né, totalmente diferentes. Me revoltei. Ah, então você não vai curar meus pais, é assim mesmo. Então eu vou tomar conta da minha vida, né? E ali eu comecei a ir para o mundo, né? A ir para o mundo e fazer as coisas que, assim, comecei a namorar muito cedo, né? Porque a busca por um carinho, eu queria preencher, porque existia um vazio, claro, que eu não sabia dar nome, eu não entendia, eu me perdi, né? Dos meus 12 para os 15, eu fui me perdendo diante de tantas situações, me perdi, e aí eu fui buscar isso nos namorados. Logo depois, com os 15 anos, eu comecei a beber também, né? Porque eu queria entender, e fui, né? Aí eu entrei por um caminho que, vamos se dizer, que é bem mais complicado, né? Você disse que seus pais se separaram. Você tinha quantos anos quando eles se separaram, mais ou menos? 12 anos. Mais ou menos nessa época? Mais ou menos nessa época. Que houve a separação, ou seja, você conviveu com a deficiência visual da sua família, com o alcoolismo do seu pai e depois com a separação deles. Porque mesmo, pelo menos eu penso assim, mesmo quando a coisa é difícil, mas pelo menos existia momentos em que não eram, o seu pai não era 24 horas alcoolizado, né? Então tinha momentos em que eles estavam ali e que, sei lá, era um apoio para você. De repente, não, nem mais esse apoio. Não, padre. Infelizmente, o meu pai, ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu corresponder, né? Não foi por maldade, né? Hoje eu entendo, muito pelo contrário, mas são questões dele mesmo que ele não conseguia responder. Eu chego a pensar que meu pai, quando ele viu que eu enxergava, né, quando ele viu que nasceu a menina e enxergava, eu acho que o remorso dele foi ainda maior. Entendi. Né? Então, e eu também pensei, né, que ele falou, poxa, se veio, porque ele entendia que seria genético. Para ele, todo filho iria ter a deficiência. Quando ele viu que não, eu acredito que ele fez esse questionamento. Então, por que não é o meu menino? Né? Por que não é o menino e não a menina? Né? Porque ele, de uma certa forma, ele também pensou assim. Né? Ele é apaixonado pelo meu irmão, ele era apaixonado por mim também, mas assim, eu acho que ele também me cobrava ou projetava alguma coisa da minha mãe também. Né? É como se ele pudesse, ao saber da sua existência, ele tocar na impotência dele. Sim. Porque ele incentivou a tua mãe ao aborto. Sim. Ele não acreditava que você poderia vir com plena visão. Sim. E tocar ali na impotência dele também, né? Mas com certeza tudo isso também você teve pessoas ao seu lado. Sim. E tem ainda pessoas ao seu lado. E são algumas dessas pessoas, pelo menos uma que quer falar com você agora. Oi, amiga, tudo bem? Bom, você sabe como é difícil para mim estar aqui, mas enfim, você merece. Quero te falar que você é uma pessoa muito especial para mim, na minha vida. Agradeço a Deus todos os dias por ter você na minha vida, na vida da minha família. São 20 anos de amizade, quantas coisas já não passamos, né? Coisas boas, coisas não tão boas, mas enfim, o mais importante, sempre juntas, uma dando apoio para a outra.
É um privilégio ter você como amiga. Quero te falar para você nunca perder esse seu sorrisão, essa sua marca registrada, que onde você vai, você contagia todo mundo. Que você é uma pessoa, uma amiga muito companheira, prestativa, sempre pronta para ajudar. Pode ser que for, sempre você tá junto com a gente. Que quero te dizer que eu te admiro bastante, admiro sua força, sua coragem, sua garra, que prezo bastante a sua amizade. Quero te desejar muitas felicidades, quero te desejar que você seja uma pessoa muito feliz, realizada, que a gente realize, né? Você já realizou muitos sonhos, né? Já compartilhamos muitos sonhos realizados e que agora tem mais um ainda pra gente compartilhar, aquele segredo nosso que você sabe. Mas que se Deus quiser, logo, logo vai ser realizado. Um grande beijo, quero te falar que minha família te ama demais. Então, um beijo meu, do Marcelo, da Gabi e do Léo. Muito bem. São as presenças Sim. na nossa vida. Sim. Né? Nos fazem tão bem, com certeza. Houveram esses momentos em que você disse de revolta, de tantas e tantas idas e vindas, encontros e desencontros, mas são mais de 20 anos que ela disse, Mais de né? 20. Então houve ali também esse apoio. Sim. Mas a partir desta revolta que você disse, você foi dizendo de coisas que você foi fazendo, tudo. Até quando foi isso? Foi até quando para chegar ao momento de uma mudança que você está aqui contando? Sim. Então, assim, o divisor de águas, ele aconteceu quando eu já experimentei de tudo e nada me satisfazia, né? Até que a última cartada minha foi... Meu pai já tinha falecido, morávamos só eu e minha mãe e meu irmão, e eu, por conta de tudo isso, tinha muitas diferenças, né? Era muito revoltada, e aí eu decidi, eu vou sair de casa. Né? Eu acho que aí eu falei, agora eu vou resolver o problema, né? Eu abandono vocês, abandono tudo e vou viver a minha vida, porque eu não tenho culpa, né? Eu não tenho culpa de nada, eu não tenho culpa de enxergar, eu não tenho culpa de que vocês não enxergam e agora eu vou viver minha vida. E fui sair de casa. Uhum. Saí de casa, mas assim, aí Deus acho que falou assim, agora você já foi longe demais, né? Você vai deixar isso para o próximo bloco, porque eu fico imaginando o que passou na sua cabeça, mas o que passou também na cabeça do seu irmão e da sua mãe, porque o seu pai já tinha falecido, como você disse. Né? Houve aí uma lacuna, digamos assim. Sim. Mais ainda, né? A revolta, a rebeldia. Agora eu vou jogar tudo pro alto e vocês que se virem. Uhum. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Ou quantas vezes você quis fazer isso? Pegar a sua vida e falar assim, agora eu vou jogar tudo pro alto e que se virem cada um. Eu vou viver a minha vida. Você pode ter já feito isso várias vezes, ou você pode estar fazendo isso. Vamos ver o resultado na vida da Estela. No resultado na sua vida, você já sabe. Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com mais Gente de Fé. Você já teve momentos na sua vida em que quis jogar tudo para o alto, e não somente quis, mas realmente jogou tudo para o alto? Houve este momento na sua vida, Estela. E aí? Jogou para o alto e o que aconteceu? Joguei, eu achei que o fardo já estava pesado, que não era meu, né? Você estava com que idade? Aí eu já estava com 27.
Eu estava com 27. Né? Então, assim, eu já tinha entrado em todos os processos, eu já tinha feito de tudo, né? Bebida, né? Graças a Deus, droga ilícita, né? Não, mas a bebida é uma droga, né? Sim. Você não chegou ao alcoolismo, não? Não. Mas que você bebeu muito. Eu cheguei a uma pequena dependência, porque assim, quando eu tinha 23 anos, eu percebi que algo realmente estava errado comigo e eu procurei médico. Né? E aí eu fui diagnosticada na época com uma depressão. Entendi. E aí eu comecei a tomar remédio para depressão. E nesse tempo do remédio, eu também não parei de beber. Então, assim, um foi levando ao outro, né? E chegava a sexta-feira, eu já percebia que eu tinha uma necessidade e uma vontade de começar a beber. Já havia uma dependência. Já havia uma dependência, né? Então, e ali, então aí dos 23, com esse diagnóstico de depressão, né? Tentando se trabalhar aquilo, eu continuava bebendo, né? Então, e aí foi chegando, aí eu falei, nada que eu faço resolve, né? Eu bebo, eu tomo remédio, e nada... Não consegue, nada disso consegue preencher o vazio que existia dentro de mim. Então eu saio de casa, porque eu falo agora, a solução é sair de casa. Depois que eu sair de casa, aí tudo vai ser resolvido, a minha vida vai... Né? Vou pertencer a outra família, vou ter uma outra história. E aí tá tudo certo, sim, né? Fiquei 3 meses, né? Fiquei 3 meses, quando acho que Deus falou, chega, né, mocinha, você já fez a experiência, já fez coisa errada demais, né, chega. E aí eu fui e tive o meu encontro pessoal com Deus. Como é que foi isso? A princípio foi num churrasco, né, regado a bebida, e eu comecei a... Deus foi lá? Deus foi lá, Deus vai, né? Eu só brinquei com você, porque assim, às vezes a gente pensa que o encontro com Deus ele vai acontecer numa missa, num retiro, qualquer coisa nesse sentido. Não, mas Deus, ele nos ama tanto que ele se submete a estar em qualquer lugar que os filhos deles estejam. Então lá nesse churrasco, regado a bebida e tudo mais... Existia um rapaz que era de Deus, que a gente escutava, né, falar que ele era uma pessoa religiosa. E como foi época de Natal, o nosso grupo de amigos tinha costume de doar presentes, né, juntar e doar presentes. E ali eu já estava me questionando, mas a gente acabou de fazer uma obra, né, doar presentes, mas a gente está gastando tanto aqui, né, com bebida, com churrasco. Aí eu comecei a falar, tem algo errado. E tinha esse rapaz que acompanhava a gente nesse processo da doação de presentes. E eu fui me encantando por ele. Eu falei, nossa, aquele rapaz é bonitinho, né? E aí uma amiga minha vira e fala assim, ele não é para você, né? Ele é um menino de Deus. Aí aquilo caiu no meu coração, que eu falei assim, como assim? Ele é de Deus e eu não sou, então? E eu não sou. E ali os meus olhos abriram. Eu falei, não. Aquela fala fez eu perceber o que eu estava demonstrando, o que as pessoas estavam vendo. Eu falei, não. E ali eu me aproximei daquele rapaz e aquele rapaz começou a me explicar as coisas de Deus. Começou a me ensinar. E ali eu fui me encantando, né? E ali eu fui me apaixonando. Eu falei, é assim, né? Isso existe, né? Ele era um rapaz que ele falava que ele só namorava. Aí eu falei, isso existe, né? Um rapaz que quer namorar uma menina, porque eu não conhecia isso, né? Ele existe, né? Aí ele me explicava como era um namoro santo. Eu falei, isso existe também? Eu falei, não é possível. E aí eu fui descobrindo que com os meus 27 para 28 anos, eu poderia ter uma vida diferente. Que Deus poderia me dar oportunidades que eu nunca tinha tido. E ali ele me levou para um grupo de oração.
ele começou a me mostrar, me apresentar algumas pessoas, e ali eu falei, é com esses que eu quero andar agora, né? Você falou uma coisa muito interessante, que você recuperou a vista sem perdê-la. Sim. Sim. Você teve em casa 2 exemplos. Exemplo de realmente de pessoas que não enxergavam, Sim. pelo físico, Sim. mas você viu também onde o álcool e todas as consequências do álcool poderiam levar, mesmo assim você foi, mas nesse churrasco, a partir do seu olhar que se encantou por esse rapaz, você voltou a enxergar sem ter perdido a visão. Sim, exatamente. E você começou a ver a vida de uma forma diferente. Sim. Aí eu fui entender que, na verdade, quem era a deficiente na minha casa era eu. E não era minha família, né? Era eu que não enxergava, né? Era eu que não via, né? E realmente, na minha casa, quem era deficiente na minha casa era eu, né? Porque a vida para eles era diferente, né? E aí aí a coisa foi ficando colorida, né? Realmente, aí eu comecei a enxergar e comecei a ver brilho, comecei a ver esperança, comecei a entender que tantas coisas eu poderia viver, né? E vivo hoje, passado, né, nessa esperança. Quanta coisa eu ainda posso viver com esse meu olhar. Nessa época você já estava na faculdade? Não. Eu fiz 2 faculdades, né? Eu fiz a minha primeira faculdade lá com 23 anos, que foi administração. Eu louvo a Deus, porque eu prestei psicologia, mas desisti. Louvo e agradeço a Deus por não ter me permitido fazer naquela época. Porque, com certeza, a faculdade ela, né, para aqueles que não estão com a cabeça ajustada, ela bagunça um pouco mais, né? Ela transforma, né? Graças a Deus, eu fui fazer psicologia depois de ter entendido e ter voltado a enxergar. E aí você poderia fazer a nossa primeira conversa lá no primeiro bloco, unir as 2 coisas. Sim. Né? E aí eu comecei a entender, exatamente, aí Deus foi transformando, né? A psicologia entrou, Deus entrou e ali tudo se transformou. Se eu tivesse feito a psicologia antes, não... Passado esses 3 meses, você voltou para casa. Voltei para casa. E aí? Como é que foi? Porque nesses 3 meses você ficou em que? Em República? Em República. Casa? Fui para uma República. Foi para uma República. Fui para uma República. E o ambiente de República... Sim. Proporcionava ainda mais tudo aquilo que você vivia na época. Verdade. Volta para casa diferente. Volta para casa vendo as coisas diferentes. Sim. Como é que foi voltar? Eu voltei para minha casa, na verdade, porque meu irmão sofreu um acidente. E precisou ficar acamado, né, durante 8 meses. E aí eu voltei para casa para ajudar, né? Então eu volto para casa naquele sentimento assim, é isso a minha missão, né? Eu preciso ajudar. Aquilo que aquela menina lá com 12 anos, 12 não, até menos, rezava. Aquilo que a menina rezava tornou-se diferente. Sim. E de uma forma agora muito mais madura, porque Sim. agora já não era mais aquela menina que rezava, mas agora era aquela mulher que estava ali diante dos desafios próprios, mas que diferente. Mas aí também apareceu uma pessoa na sua vida. E antes de falar dele, é ele que quer falar de você. Bom, poder falar da Estela, falar dessa pessoa que tenho a graça de estar casado há 1 ano, juntos estamos há 3 anos, e diante deste tempo, desta convivência, eu vejo o quanto eu me deparo com uma mulher, uma filha de Deus, com uma personalidade forte, ao mesmo tempo com muita determinação.
com muita vontade de viver, com um desejo enorme no coração de fazer de fato a vontade de Deus. Diante até mesmo das realidades vividas, as situações que foram aí da sua história, ela ainda continua a cada dia desejando ser essa mulher inteira de Deus. E o quanto isso me ajuda também. Isso faz com que a nossa convivência, isso faz com que o nosso matrimônio a cada dia também tome essa mesma direção, onde os passos que nós vamos dando são passos diante desta fé, diante desta presença de Deus, em que cada um acaba ajudando o outro a se aproximar mais, a poder ter mais essa intimidade com Deus. Então, eu vejo que quanta coisa, claro, ainda, né, todos nós precisam ser moldadas, trabalhadas, mas eu tenho a graça de ter uma mulher com um coração muito aberto a Deus e sempre vejo esse grande desejo dela deixar, de fato, a ação de Deus, realizar aquilo que é necessário na vida dela. Muito bem. Está aí. Hoje, casada, há um ano, que ele disse, mais ou menos, há 3 anos que vocês se conhecem, que vocês estão juntos. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa e eu quero te fazer uma pergunta. Com tudo que te aconteceu, como é que você vê o mundo? Deixa eu tentar. O mundo, para mim, é cheio de possibilidades, né? Eu vejo o mundo hoje regado de possibilidades boas, né? Regado de oportunidades, de coisas realmente boas, né? Tem sim, e sempre vai ter as suas dificuldades, né? Vai ter, não é uma felicidade, né? Existe as nossas dificuldades, mas hoje, mesmo com as dificuldades, ter Deus, estar em Deus é completamente diferente, né? Se eu tivesse Deus desde lá do comecinho, assim, eu teria passado por tudo, eu passei, por tudo eu tinha Deus, na verdade, porque eu passei por tudo, assim, nem todo mundo soube, nem todo mundo sabia, né? Porque eu não deixava transparecer, né, para todo mundo o que de fato acontecia comigo. Mas hoje é um mundo cheio de possibilidades, né? Quantas possibilidades eu tenho na minha vida, quantas coisas eu posso fazer, quantas pessoas maravilhosas eu posso conhecer, né? Então, assim, hoje eu tenho 10 anos de idade, né? Assim, apenas 10 anos vendo o mundo de uma forma totalmente colorida, né? É isso, o mundo para mim é possibilidades. E sua família, como é que está hoje? Graças a Deus, muito bem. Meu irmão casou, né? Meu irmão está bem casado, já tem 10 anos aí de casado. 10 não, tem uns 7. Minha mãe também está muito bem, né? Essa era uma das questões, né? Essa era uma das questões que eu tinha e que a sociedade me colocava, né? E aí, você vai casar? Né? Você pode casar? Porque, assim, você pode casar e largar sua mãe, né? Porque o mundo, a sociedade vai impondo algumas coisas, né? E graças a Deus hoje eu olho, minha mãe é uma pessoa, nossa, maravilhosa, assim, né? Muito bem mais resolvida que eu, né? Então, assim, minha mãe tem lidado com com tudo isso muito bem. Né? Vai ter um momento que a gente vai voltar a morar junto, né? Porque eu acho que isso é um processo natural. Ela hoje mora sozinha? Hoje ela mora sozinha. E ela consegue se virar sozinha? Sempre se virou, sempre se virou. Então, é isso. Minha mãe nunca precisou de ajuda de ninguém para cuidar da gente, né? Então, assim, minha mãe sempre cuidou de mim e do meu irmão sozinhos,
né? Ela que sempre fez tudo, né? Eu posso dizer que eu fui muito mimada, inclusive, né? Enquanto eu estava em casa, minha mãe sempre fez tudo. Então, hoje ela está muito bem, né? Na casinha dela, a gente antes de casar perguntou se ela queria vir com a gente, ela falou não, quem casa quer casa, né? Então vão viver a vida de vocês, depois a gente vê como é que fica. Vocês moram perto? Não. A gente está morando hoje um pouco longe, mas estamos, né? Está na Zona Norte e eles estão na Zona Leste. Exatamente. Mas o seu irmão mora lá também, não? Meu irmão mora na Zona Leste, né? Próximo. Veja os dilemas da nossa vida, os dilemas que nós podemos passar, e às vezes até com muito preconceito, porque você mesma disse, a grande deficiente da casa não era seu pai, sua mãe, nem seu irmão. Porque não é somente não ter a visão física, é não enxergar o mundo como deve ser visto. Às vezes nós podemos ter inúmeros preconceitos, seja sociais, religiosos, enfim. Mas é porque novamente, normalmente nós estamos cegos. E é só Deus que nos revela quem realmente nós somos. É somente Ele que nos dá um novo sentido, uma nova visão para a vida. Você pode hoje enxergar o mundo um pouco que embaçado. Queira encontrar a Deus, porque Ele realmente quer te encontrar. E é somente Ele que vai poder te dar uma visão plena das coisas. Estela, passou rápido, tá vendo? Já acabou o programa. Leve meu abraço à sua mãe, ao seu irmão, à sua família toda. E muito obrigado, porque hoje você vê um mundo diferente. Deus te abençoe. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.